Nas profundezas do mais obscuro abismo, há um poder obscuro que poucos podem compreender, e muito menos resistirem à tentação de usar. Entre 1000 e 1000 anos, um caderno amaldiçoado pode tocar o mundo humano. Esse caderno se chama Death Note. Um simples objeto com regras macabras oferece a promessa para o seu dono o controle absoluto sobre a vida e a das pessoas. Nas mãos de um ser humano, ele se torna a chave de um poder supremo, a capacidade de decidir quem vive e quem poderia mudar o rumo da vida de qualquer pessoa. No entanto, é uma arma que corrompe até o mais justo dos corações. Para pessoas comuns, talvez esse poder seria insuportável. O peso de eliminar uma vida, a culpa sempre o perseguindo, o medo das consequências, enfim. Não importa quão injusto o mundo possa parecer, uma pessoa comum jamais ousaria tocar nesse caderno sombrio. O Death Note não foi feito para humanos comuns, mas sim para aqueles que já carregam um vazio ou uma escuridão no coração. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o porquê pessoas comuns jamais ousariam tocar no Death Note. Então pegue seu café e sua pipoca e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No final de Death Note, quando o Kira é finalmente capturado, Nya comenta a seguinte frase: se você fosse uma pessoa comum, se tivesse experimentado essa ferramenta antes mesmo de usar anteriormente, você ficaria chocado com o que ela é capaz de fazer. Provavelmente teria se assustado e se arrependido do que fez, e nunca a utilizaria uma segunda vez. Em alguns vídeos que eu vi por aí no YouTube, alguns usuários desconsideram a fala de Nya, afirmando o oposto, dizendo que qualquer pessoa normal usaria o caderno. No entanto, essa visão é baseada no conhecimento que as pessoas já têm sobre a trama, já que é uma obra de ficção, e muitos se imaginam como parte dessa história. A realidade, porém, é que em uma situação dessa no mundo real, a maioria das pessoas que se deparasse com um caderno que pode eliminar qualquer pessoa cujo nome seja escrito nele, ficaria completamente horrorizada, porque não é normal um objeto do nosso cotidiano tenha tal poder. Apesar da crença de que os humanos são seres racionais, esse tipo de situação mostraria exatamente o contrário. Na verdade, somos seres movidos por emoções e impulsos. E a racionalidade é algo que só conseguimos alcançar quando nos distanciamos do que está à nossa volta. E nem todos têm essa capacidade o tempo todo. Um exemplo disso são aqueles vídeos que viralizam na internet, mostrando pessoas em pânico ao verem objetos se mexerem sozinhos. O mais lógico dessa situação seria pensar que há algum truque, que alguém está manipulando aquilo, ou que se trata de uma encenação. No entanto, nosso instinto de sobrevivência não segue essa lógica. Não é normal que objetos inanimados se movam por conta própria. Então uma experiência assim poderia indicar apenas uma coisa: medo. Se alguém encontrasse um caderno capaz de eliminar qualquer pessoa cujo nome fosse escrito nele, a primeira reação natural seria achar que se trata de uma piada ou algo impossível. Essa foi a reação inicial do Light. No entanto, a curiosidade tende a falar mais alto, e como ele, a maioria das pessoas provavelmente tentaria testar o caderno em alguém desconhecido, ou em alguém que julgasse merecedor de tal destino. Até o Nya admite esse impulso humano. Mas quando o caderno começasse a funcionar, ao escrever o nome das pessoas e ela desse um ataque cardíaco, conforme está descrito nas regras do caderno, mesmo que fosse coincidência, a maioria das pessoas enxergaria o objeto como algo maligno ou algo sobrenatural e se livraria do caderno o mais rápido possível. Por outro lado, Light, após ver o resultado inesperado, sentiu que precisava realizar outro teste para garantir que o caderno realmente funcionasse. A escolha da vítima não era relevante, mas ele decidiu que deveria ser alguém que merecesse. Ao andar pelas ruas, ele viu um motoqueiro que se aproximava de uma jovem e se apresentou, fornecendo o seu nome. Aproveitando a oportunidade, Light escreveu o nome do homem no caderno, especificando uma causa detalhada para... Quando tudo aconteceu exatamente como previsto, Yagami confirmou suas suspeitas e resolveu utilizar o caderno para seus próprios fins. Embora Light tenha sentido algum remorso após as primeiras vítimas, especialmente pela segunda vítima, que no anime não havia chegado a prejudicar a garota em si, ele logo suspirou esses sentimentos, justificando que o mundo estava repleto de pessoas corruptas que mereciam ser eliminadas. O caderno lhe deu o poder de eliminá-las, e essa é a verdadeira essência de Light, uma pessoa sem qualquer empatia ou respeito pela vida alheia. Com o passar do tempo, ele continuou a eliminar inúmeros criminosos ao redor do mundo, sem sentir qualquer emoção por eles. Claro que ele sabia que o Death Note era algo sobrenatural, mas a quem ele realmente pertencia? O que ele estava fazendo no mundo humano? O que o verdadeiro dono faria quando o encontrasse? Existiriam consequências para ele? Seus familiares ou até a humanidade inteira estariam ameaçados? Será que havia outros cadernos espalhados no mundo? Essas e outras perguntas atormentariam qualquer um que estivesse confuso ou ansioso, mas não Light.
De fato, quando Ryuki aparece, embora se surpreenda ao ouvir a voz estranha em seu quarto, Light rapidamente se recompõe e comenta que já esperava que o caderno pertencesse a uma entidade sobrenatural. Ele até chega a perguntar de forma casual para o Ryuki: "O que você vai fazer comigo? Vai levar minha alma ou algo assim?" Essa reação contrasta bastante com a do L, quando ele toma conhecimento da existência de Shinigamis. Eu realmente devo acreditar nisso? Que Shinigamis são reais? Até mesmo aquele criminoso que estava assaltando o ônibus ficou aterrorizado ao ver o Ryuki. E o mais incrível desse momento é que o próprio Ryuki se espanta com a postura de Light, comentando que ele não demonstra o menor temor ao se deparar com o deus da morte. Mas isso não é tudo. Vale lembrar também do momento em que Light descobre que qualquer pessoa que tocar no caderno poderá ver o Shinigami. Sem dúvidas, o Death Note era um objeto ainda mais perigoso do que ele inicialmente imaginava. E ele mesmo admite isso. Diante disso, se o que já foi dito não bastasse, agora não restava justificativas para não se desfazer do caderno. A maioria das pessoas com certeza se livraria do caderno sem hesitação. E os criadores de Death Note sabem muito bem disso. Por isso, jogam com a ambiguidade, fazendo parecer que Light destruiu o caderno. No entanto, o que ele realmente fez foi criar um mecanismo engenhoso para escondê-lo, mantendo-o intacto. E vale lembrar que ele não fez isso para proteger a sua família, mas sim a si mesmo. Em suas próprias palavras, um erro e eu teria que eliminar alguém da minha própria família. O que diz muito sobre ele, considerando que o guia oficial do mangá afirma que Light dá muito valor à sua família. Contudo, sua obsessão pelo novo mundo acabou prejudicando, levando à morte de seu pai. Além disso, é notável sua falta de princípios. Ele nunca sequer queria assumir a responsabilidade por suas ações desde o início. Ele declarou que utilizaria o caderno para eliminar qualquer um que causasse dano ou não contribuísse com a sociedade. Segundo suas próprias palavras, sua meta era criar uma utopia, onde ninguém cometesse atos malignos. No entanto, posteriormente, há um momento que Light afirma para Ryuki que começou tudo isso apenas por estar entediado. Quando Ryuki o questiona dizendo: "Mas se você se livrar de todas as pessoas má do mundo, você será a única." Ele rapidamente se defende, apelando para uma série de valores sociais e ainda afirma que se tornaria o deus do novo mundo. É claro que Kira não compreende suas próprias ações. Ele age simplesmente porque deseja o poder, pois com o poder do caderno, ele tem a liberdade de fazer o que quiser, sem se expor aos riscos. Light afirma que os humanos se comportam de acordo com as normas sociais, agindo como um cidadão de bem e que é a favor de tudo que acontece no mundo. Porém, quando todos têm uma espécie de anonimato, cada um revela sua verdadeira essência. Assim, como esperar que Light não se comportasse como um tirano? Além de Light, poderíamos mencionar outros Kiras que entraram na história de Death Note. Misa, cuja forte adoração pelo Light se origina do seus pais por um criminoso que foi executado por Kira. Higuchi, um empresário corrupto obcecado por poder e riqueza, que utilizou o caderno para fins pessoais. Mikami, um promotor que sofreu na infância, desenvolve uma visão distorcida e absoluta de justiça, idolatrando Kira como Deus. E até o próprio Melo, cujo ressentimento em relação ao Nia o levou a se aliar à máfia e usar o Death Note em benefício próprio. Nenhum desses personagens que eu mencionei estava em plena sanidade. Com isso, podemos concluir que Nia estava certo. Light Yagami, você não é nada mais nada menos que um assassino desequilibrado. Mas é claro que todos nós desprezamos os piores criminosos do mundo e sonhamos em erradicá-los. Mas convenhamos que apenas um lunático acreditaria que poderia mudar o mundo sozinho por conta própria. E pior, se tornar uma espécie de divindade daquele mundo. Portanto, não, meu querido amigo. Se o Death Note realmente existisse e caísse em suas mãos, é mais fácil que você ficasse paralisado de medo do que simplesmente você pegar e usar. É fácil afirmar que usaria sem hesitar, sabendo que é apenas uma ficção e que nunca precisará fazer isso de verdade. O desafio de verdade estaria em utilizá-lo na realidade, com todas as consequências que isso implicaria. Se o Death Note caísse nas mãos de uma pessoa comum, talvez ele jamais fosse usado, não por falta de oportunidade, mas sim pela consciência do preço invisível que ele carrega. O Death Note não é nada mais do que uma simples ferramenta de destruição. Ele é um espelho do que há de mais sombrio dentro de cada um de nós. Todos aqueles que utilizaram o caderno enfrentaram uma escolha terrível, a de sacrificar sua própria humanidade em troca de um poder ilusório. A morte, quando decidida por mãos humanas, transforma o indivíduo em algo distante de sua essência. O poder absoluto sobre a vida dos outros destrói o limite que nos faz humanos, levando à solidão, a culpa e a perda de nossa própria humanidade. A linha que separa a justiça da tirania se desfaz, e quem se vê no topo do mundo com a caneta na mão já não é mais o mesmo. No fundo, o verdadeiro fardo do Death Note não é a sua capacidade de eliminar, mas sim o peso da alma, de quem ousa se colocar acima do destino dos outros. Talvez por isso, a maioria das pessoas jamais usaria tocar o caderno. Não por falta de desejo, mas sim por temer se perder no processo.
Muito obrigado por toda a tua atenção e até o próximo vídeo, a próxima reflexão. Falou!